Amigas e amigos, não queira ser a melhor, mas seja igual os bons. Pior nunca. Então, minhas amigas e meus amigos, hoje tem dois temas aqui que eu gosto. Claro, aqueles temas sem escrever, sem nada, tudo eu vou saindo de um e passando pro outro. Eu escrevi eu postei na minha comunidade. Uma pergunta. Na verdade, não foi uma pergunta. Escrevi assim: é preciso usar o conhecimento com sabedoria. Você consegue caminhar com 10 caroços de feijões dentro dos sapatos? Uns conseguem, outros não. Mas uns conseguem caminhar tranquilamente com 10 caroços de feijão. Recebi 68 likes, ok, gostei. E só 2 comentários. Os 2 comentários, o primeiro foi Iraci, escreveu assim: impossível. O outro foi da Vilma Oliveira, ela escreveu assim: acho que ninguém consegue, só se tiver pés de ferro ou aço. Parabéns para as duas, que pelo menos tiveram coragem de escrever alguma coisa. Quer dizer, essas duas pessoas são pessoas determinadas. Olha aqui, minhas amigas. Em 68 pessoas que clicou, que deu ok, eles não tiveram nem mesmo a coragem de escrever qualquer coisa para que eu respondesse. Eles leram e não entenderam que era uma pesquisa, uma pergunta. E assim é o mundo de hoje, minhas amigas. Sabe por que eu coloquei isso aqui na comunidade? Aqui em Balneário Camboriú sempre tem encontros, palestras. A primeira que eu fui era sobre pessoa de idade, até tem um vídeo aí contando, era sobre a pessoa de idade ter cuidado com a contaminação da AIDS. E o primeiro senhor que levantou, que abriu a boca, eu já levantei o dedinho, pedi licença, fui embora. Pedi desculpa para a psicóloga, falei que estava indo embora, porque não gostei do assunto da criatura, que tinha 65 anos, e abriu a boca para falar abobrinha. E aonde tem abobrinha eu não consigo ficar, fui embora, pelo menos eu não tenho raiva, nem julgo ninguém. Então, aí me chamaram para eu ir participar, a semana passada, de uma palestra com as mães. Porque as mães estão tendo dificuldade na criação dos filhos, filhos pequenos, jovem, adolescente, adulto. As mães estão tendo dificuldade, tem muitas brigas, muitas desavenças e muitas desavenças também, muita desunião, muita separação de casal, porque as pessoas não estão sabendo como conviver hoje em dia. Aí me chamaram para ir, eu me interessei, falei, sabe que eu vou prestar atenção? Aí comentei com a moça que me convidou, falei, Maria, se eu não gostar, eu venho embora. Era uma psicóloga que estava fazendo a palestra. Então, quando chegamos lá, nós estávamos em 32 mães, só mães, 32 mães. E entre todas as palestras que ela estava dando as explicações, fazendo perguntas para várias mães, como eu sou a letra Z, graças a Deus, tem essa vantagem da letra Z. A letra Z, ela fica sempre útil, porque quando tem essas palestras, tem dinâmicas. Então, a gente senta em ordem alfabética. E como Zilda era Z, eu não estava na outra, porque eu tinha... Não, eu estava na última junto com a veneranda, que era a letra V.
Então tava na outra, tava escutando lá, né? Aí terminou uma certa altura da palestra, a psicóloga falou que agora nós vamos fazer uma dinâmica, vamos tomar café, vamos fazer uma dinâmica. Tava muito boa a palestra, maravilhosa, maravilhosa, nota 10 para a palestra da psicóloga, porque ela estava falando na dificuldade que as mães têm hoje de lidar com os filhos. E essa dificuldade já começa desde quando o filho nasce. Quando o filho nasce, o que é que as mães fazem? Procuram um berçário para deixar a criança para ir trabalhar. E essa criança se cria sem vínculo, sem amor à mãe. Ela vai ter amor àquelas pessoas que criaram. Ou então eles colocam na creche com 2 anos e a criança vai até os 10 anos numa creche. Quer dizer, eles não têm respeito nenhum pelos pais e nem amor eles têm por aquelas professoras que cuidaram deles. E também essas crianças não têm educação, porque quem educa a criança é a mãe, é os pais. E a educação é só até 6 anos. Passou dos 6 anos, é apenas um diálogo, uma conversa. Então, se não tiver esse diálogo, não tem jeito. Então, ela explicando que as mães precisam ter sabedoria e conhecimento. As mães precisam ter sabedoria e conhecimento, que conhecimento é diferente de sabedoria. E ela... Aí foi a dar tal da dinâmica. Como eu era a Z, eu fiquei com o V. Ficou eu e Veneranda na nossa dinâmica. Era 32 mães e 16, ficou 16 par. Então ela, na dinâmica, foi ela que lançou isso aqui. Eu vou na casa de vocês e vou deixar 10 caroços de feijões com vocês. 5 para cada um. Para você subir o morro, caminhar com esses 10 caroços, com esses 5 caroços de feijões. Você consegue? Amanhã, eu vou amanhã, depois da manhã eu volto para vir buscar os caroços de feijões. Aí fala, não, mas aí não adianta ser pá, porque se cada uma vai ficar com seu feijão, então não vai adiantar, tem que ser 10 caroços de feijões, mas para dupla resolver, porque aí a gente vai conversar, a gente vai dialogar e tal. Ela falou, então tá, vocês moram juntos e eu vou deixar os 10 caroços de feijões para vocês subir um morro, caminhar, e no outro dia eu vou passar lá e vou pegar os feijões. E eu pensando, eu já li esse livro, eu não sei que livro é, não estou lembrada quem é o autor, mas eu já li essa dinâmica em algum livro. E não era para ninguém mostrar a dinâmica. Eu tinha que fechar, responder a pergunta, dobrava a folha e colocava como se fosse uma urna. Tinha um jarro bonito lá de cristal, a gente colocava nesse jarro de cristal. Quem acertasse, a dupla que acertasse, ia para frente falar no lugar da psicóloga. Fazer lá uma fala, bem rápido, só para incentivar. Só para incentivar incentivar as mães, a fazer aquela graça. E eu pensando. Aí eu falei para minha amiga, falei, Veneranda, esses feijões, aí Veneranda, mas como é que vai dar, como é que alguém vai caminhar com feijão? Mas não vai conseguir. Não tem como alguém caminhar com feijão e não tem outro jeito para fazer, porque por mais que coloque dentro em cima do sapato, do tênis, vai machucar em cima do pé. Se colocar do lado, vai machucar o pé. Falei, não é para colocar nem em cima nem do lado, é para colocar dentro do tênis e pisar em cima do feijão, criatura. Mas não tem como, amiga. Eu falei, tem, amiga, tem como fazer. Falei, primeiro, ninguém entendeu. A psicóloga não deu imposição, ela não impôs o que você ia fazer, ela só falou, vou deixar 10 caroços de feijões,
Você vai botar dentro do seu tênis, vai subir o morro. E depois eu vou passar para pegar os caroços de feijões. Ela não impôs imposições. Ela não falou mais nada, ela só falou isso. Falei, amiga, tem um jeito. Aí a gente escreveu lá a imposição. A gente escreveu lá o que a gente ia caminhar. Escrevemos atrás do envelope. Eu vou conseguir caminhar. Era o único envelope que tinha, que a gente dobrava assim no papel e colocava, eu vou conseguir. Então na minha dupla, era o único envelope que estava. Nós vamos conseguir caminhar, sim. Aí, veneranda Zilda do céu, pelo amor de Deus, amiga, só nós erramos. Aí todo mundo colocou que não vai conseguir. Quando ela leu, ela pediu palmas para uma única dupla que tinha acertado. A dupla Z e V, veneranda e Zilda colocaram. Gente, é muito fácil a pessoa entender. É só a pessoa raciocinar. É só a pessoa raciocinar e responder a pergunta. Do mesmo jeito que a gente, quando estava na escola, que a gente precisava estudar e interpretar texto. Se a gente não aprendesse a interpretar texto, a gente não fazia uma boa redação ou uma boa crônica. Então, o que eu fiz? Se ela não impôs condições, a única condições que ela impôs foi a gente colocar os caroços de feijão dentro do tênis e subir o morro. É simples, amiga. É só cozinhar os caroços de feijão e botar dentro do tênis. Você não vai pisar no feijão? Você não vai tirar dentro do tênis. Mas o feijão está cozinhado, você pisa no feijão, esmagai o feijão e vai caminhar numa boa. Quando ela voltar para pegar o feijão, é isso que ela quer que as pessoas descobrissem. É a maneira de como ia caminhar com esse feijão. E só tinha um jeito, cozinhando e pisando em cima do feijão. Teve gente que falou que ia botar o feijão de molho, mas aí não ia dar. Porque o feijão, mesmo o feijão de molho, a casca sai, mas ele não vai ficar esmagado. Não vai dar para esmagar. Ainda vai ficar desconfortável. Aí não dá para caminhar. Então, por que eu acertei? Porque eu tenho o hábito de ler. Por isso que eu acertei. Quer dizer, eu fui considerada inteligente e sábia. Eu tenho conhecimento e inteligência. Por que eu tenho conhecimento? Porque eu leio. Se a gente não lê, minhas amigas, a gente fica para trás. Ainda passa uma coisa chamada vergonha, porque eu era a mãe mais velha, com 75 anos, tinha mães de 22 a 75, que no caso era eu. Ninguém sabe. Aí a psicóloga falou, sabe por que vocês não sabem? Porque vocês não leem. Porque vocês não prestam atenção na vida. Do mesmo jeito que vocês não souberam responder uma dinâmica tão simples dessa e tão fácil, vocês não sabem como criar os filhos. Vocês querem criar os filhos no grito. No grito ninguém resolve nada. Resolve com conversa. Resolve com dinâmicas com os filhos, com bate-papo, com conversa, explicando algo que está acontecendo lá fora, que isso está errado, que isso não está. Ela falou, é isso que acontece. Aí ela me chamou para ir falar, eu ia falar 10 minutos, eu ia veneranda. Falei, doutora, felizmente eu não tenho muito o que falar, porque eu criei meus filhos no ano de 1900. É diferente do ano 2000, que é um século 21. Mas a educação não mudou. O que mudou foi as pessoas. A maneira das pessoas enxergarem o mundo. Eu comentei quando eu falei, eu fazia curso na Telepar para dar treinamento em navio. E meu filho chegou, eu estava saindo para o curso às 18 horas, e meu filho, que hoje tem 52 anos, ele chegou com um brinco na orelha.
Quando eu saí pensando até chegar no curso. Quando eu cheguei no curso, eu falei, professora Elvira, eu não posso assistir esse curso hoje. Só se a senhora me der um tempo para eu ir em casa e voltar. Eu fui na minha casa. Quando eu entrei dentro de casa, o meu filho já estava gritando, não mãe, eu não furei a orelha não, é só um brinco para eu ver o que a senhora ia falar. Eu falei, não meu filho, eu voltei, porque se fosse para botar o brinco na orelha, eu vinha cortar a sua orelha, porque se você quer uma orelha para usar brinco, não é assim que Deus nos criou. Tá, esse filho meu tentou de tudo para ver se ele conseguia. Esse filho meu tentou usar brinco, meu filho tentou fazer uma tatuagem, não deixei, doutora. Ele tentou andar com as calças lá embaixo, aparecendo as cuecas, não deixei. Ele tentou andar que nem todo mundo anda, com um celular no bolso da calça atrás aparecendo, não deixei. Ele não é vagabundo, doutora. Era isso que eu pensava naquela época. Eu falei, ele tentou de tudo, mas eu não deixei. E hoje ele tem 52 anos, eu falei, nem beber, doutor. Ele tentou com 16 anos, mas só aguentou 9 meses porque eu também tirei a bebida dele. Eu falei, mas hoje, doutora, é tudo diferente. As mães querem ter paz, as mães querem ter sossego. As vós não querem falar nada dos netos. Eu já contei aqui em um vídeo. O meu neto pintou o cabelo de azul. Meu filho me ligou, dizendo que ele tinha pintado o cabelo de azul. Eu falei, o filho é teu, não é meu? Então, como eu falei, o filho é teu, não é meu? Eu contando para ela essa história, eu falei, ele veio na minha casa com o meu neto. Fiz de conta que não tinha enxergado a cor do cabelo da criança. Não falei nada, porque o filho é dele. Mas não levei a criança para lanchar, não ofereci nada. Conversei, botei uma cadeira, sentamos como pessoas, conversando outros assuntos. Em nenhum momento eu toquei na cor do cabelo da criança, nem saí com ninguém para ir lanchar. Mas hoje as mães deixam os filhos fazer, doutora, tudo que eles querem para poder ter nome de boa mãe. O que aconteceu? Voltando para casa dele, o que é que o menino falou? O que é que meu neto falou pro pai? Pai, a avó não achou bonito o meu cabelo. O pai paga para ir numa cabeleireira para tirar essa tinta do meu cabelo, pai? Ou então rape a minha cabeça. O pai levou na cabeleireira para tirar a tinta do cabelo. Eu não precisei brigar, eu não precisei chamar atenção, não precisei criticar, eu simplesmente não falei nada. Fiz de conta que ele era filho de uma pessoa qualquer e que meu filho era uma pessoa qualquer. A gente sentou e foi conversar. Ele sentou na cadeira, olhando para mim, também não perguntou nada. Se eu tivesse achado bonitinho, ele tinha pintado daquela vez de uma cor, depois ia pintar de outra, depois ia fazer outra, depois ia fazer outra. E ele tem guarda compartilhada, ele fica uma parte com a mãe dele, e ele fica de segunda a sexta com o pai, e sábado e domingo com a mãe. Ele chegou em casa e falou o quê para a mãe dele? Mãe, tire a tinta do meu cabelo, que a minha avó não gostou. Ela não me levou para o McDonald's. A gente não foi lanchar, ela não ofereceu nada. Ficou conversando com o pai como se a gente fosse simplesmente uma pessoa de fora, uma pessoa qualquer. Por quê? Porque eu não criei filhos com mimimi, não criei filhos com mimimi e não tenho mimimi com neto. Falei, doutora. Aí ela perguntou, mas a senhora acha que a senhora criou os filhos corretamente? Falei, doutor, eu acho que eu criei, porque eles estão criando os meus netos do mesmo jeito. A minha neta trabalha comigo, é quem faz a capa de um canal de oração que eu tenho. Ela vai fazer 17 anos, ela não tem rede social até agora. Eu perguntei para ela agora, Dia das Mães, Duda, por que você não tem rede social? Ela falou, vó, eu tenho 17 anos, eu sou de menor. Com essa idade, eu tenho muito é que estudar eu tenho muito é que estudar para quando eu tiver com 18 anos, eu já entrar numa faculdade. Eu não posso ficar envolvida com rede. Até porque, vó, o que tem em rede social? Ela tem WhatsApp, mas o e-mail é da mãe. O que vem para ela, entra rastreado no celular da mãe. É uma menina maravilhosa, estudiosa, educada, mas ela não tem rede social. Ela falou, a mãe não gosta, nem o pai, e eles estão certos, eu tenho tanto que estudar, eu tenho 3 cursos para fazer, tenho que estudar, são 3 anos de curso, são 4 anos de curso, é muita coisa para me fazer, eu não tenho tempo para isso não. E eu quero
ir morar na França, quero conhecer a família do pai lá na França, e então eu quero estudar. Então, essa foi a minha explanação que eu falei para ela. Eu falei, doutora, a minha criação foi diferente e até hoje, doutora, é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Ninguém chega e me chama de mamãe, porque ninguém nunca me chamou de mamãe. Se me chamar, eu não atendo. Eu sou manha, o meu nome para eles é manha. Então, tem que me respeitar. Falei, doutora, eu tenho 3 filhos. Nunca nenhum filho meu me respondeu. Nunca. O de 16 anos, quando ele estava bebendo, ele saiu, eu estava brigando com ele, e ele saiu do quarto dele e falou para mim, maninha, me leve num psiquiatra. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu respondi para a senhora. Mas eu nem vi, porque se eu tivesse visto, eu tinha ido para um dentista também em seguida. Então, criei assim, não me arrependi, porque eles criam meus netos do mesmo jeito. Aí foi a vez da veneranda. Aí a veneranda falou que os filhos dela mandam ela ir, que eu não posso falar. Ela fala com os filhos não respeitam, os netos não respeitam, ela não sabe falar com o marido. Aí sim, aí teve a pergunta como lidar com os maridos. Falei, doutora, eu sou bem sincera, eu tive 3 relacionamentos. Todos os 3 relacionamentos foram pessoas maravilhosas, porque eles falavam que me aguentavam pela minha coragem e pela minha inteligência. Falei, não tenho nada para dizer como conversar com o marido, porque toda a vida eu fui um sargentão, sempre fui eu que dei as ordens. Então aí eu não soube explicar nada, eu falei, eu não sei explicar. Então quando chegou a vez da minha amiga, do meu par, ela falou que disse que os netos dela mandam, sabe Deus aonde, que eu não posso falar, que os filhos é do mesmo jeito, que passa um dia sem falar com ela, que Deus o livre, que o corpo é cheio de tatuagem, porque o cabelo é pintado não sei do que, as cuecas andam lá embaixo. Essa foi a palestra. Eu expliquei como eu criei os meus e como é até hoje. Falei para ela, ela falou, mas eu não sentia falta de estar sozinha. Eu falei, doutora, eu não sinto falta de estar sozinha, porque eu me amo. Acima de tudo, eu me amo. Eu me sinto bem com a minha companhia, eu gosto de mim, eu gosto de conversar comigo no espelho, no banheiro. Eu falei, tudo, doutora, é pra mim. Eu sou primeira em tudo. Aí teve uma que falou, não, mas primeiro é Deus. Eu falei, cala a boca, mulher, porque Deus é primeiro desde que a gente foi gerado na barriga da nossa mãe, a gente só foi gerada porque Deus quis. Então vamos deixar Deus pra lá e vamos falar aqui da gente. Então, essa foi a palestra. Fiquei boba de escutar a falta de respeito que as mães estavam falando. Aí a psicóloga perguntou para mim qual era a minha opinião. Eu falei, a minha opinião é que todas elas vá para o seu consultório para ter treinamento com a senhora, porque eu já fui terapeuta, hoje eu não sou mais. Falei, elas precisam de terapia, precisam de uma psicóloga e precisam de um psiquiatra, porque o mundo está desse jeito, foi elas que fizeram assim e assim vai continuar, não só elas. Gostei da palestra. E a outra palestra que eu quero dar para vocês é que vocês já foram se inscrever lá no canal do Luiz, do Dedé, do Mundo da Guiomar e de Carvalho de tudo um pouco. Ah, que vocês gostaram, né? Não falei de ninguém aqui para se inscrever. Vocês pensaram, ela esqueceu. Não me esqueci, não. Não me esqueci, não. Eu estava na minha palestra só aqui com os meus botões, escutando vocês, falando com vocês mesmo. Graças a Deus que ela se esqueceu. Mas, gente, quando esses youtubers vão botar na cabeça e aprender? Alguém se inscreveu no meu canal e falou assim, eu vim por intermédio de Alice Borges. Aí eu fui no canal dele e cliquei. Fui lá me inscrever no canal dele. E fui ler os comentários. Ô, gente do céu. Se vocês vão no canal, que vocês não sabem comentar, não precisa comentar. Porque aquele comentário que vocês deixam, deixei meu like merecido. Não é válido pro YouTube. Vim aqui por causa de Alice. Não é válido pro YouTube. Comentário que vale pro YouTube vender.
para um comercial, para uma empresa decente, é aquele comercial que você interage com o assunto dentro do tema que a pessoa está falando. O abençoado tá rodando, sei lá onde, numa moto, tudo bem, ele tá calado, ele não falou nada. Mas ele tá mostrando a paisagem, o verde. Ele parou, sei lá, acho que na frente de uma queda d'água. No final tinha um bailão. Então, o que a gente tem que comentar? Comentar da queda d'água, comentar da paisagem linda e comentar da alegria das pessoas que estão no bailão, gente. O que vocês querem comentando? Só bobagem. Só bobagem. Bom, ele já fez um comentário no meu canal que, pela misericórdia, eu vim pela Alice. Quer dizer, do que serve esse comentário? Gente, eu não estou criticando, mas eu estou falando o que é verdade. Não adianta, você pode ter 100 mil, 200 mil, 300 mil. Se os comentários não prestar, você não vai ganhar dinheiro. Porque é vendido nossos vídeos de acordo com os comentários dentro do tema. Aí as empresas boas compram, aquelas empresas que pagam mais. Quando os comentários são sem futuro, é vendido para aquelas empresas meia boca, que paga nada. Que paga nada com nada, que é a mesma coisa. Não estou inventando, não. É assim mesmo. E prestem atenção que o YouTube deu uma mudada dia 12. Vejam lá a mudança dele. Prestem atenção no que foi que ele mudou. Gente, comentário, pelo amor de Deus. Comentário. Primeiro, deixa eu dar aqui um aviso. Quem vier se inscrever no meu canal, tanto no Zilda Lima como no canal de oração, não espere eu me inscrever de volta. Porque eu não vou. Não adianta eu ficar aqui mentindo pra vocês achando que eu vou. Eu não vou porque eu não tenho tempo. Eu tenho 3 canais no YouTube, eu tenho outro canal em outra rede social que é monetizado também. Eu tenho uma loja, tenho uma casa e tenho uma vida pessoal. Então eu não vivo em rede social, não. Eu só olho única e simplesmente os meus canais, o canal da Betty Russo, o canal do Mário Sérgio Cortella, o canal do Nero Rocks e o canal do Leandro Carnal. Só vejo esses 4 canais. Porque eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Eu não estou atrás de inscrito. Quem se inscrever no meus canal, Deus abençoe, que são meus seguidores. Mas quem tiver canal que vier se inscrever no meu canal, não espere eu ir lá de volta, porque eu não vou. Eu não vou. Posso até ir, mas não vou prometer a ninguém que eu vou. Não vou mentir para vocês. Eu fui porque eu fiquei, pelo comentário dele, eu fiquei curiosa no que eu ia ver. Aí eu fui, mas só dei uma olhada. Falei, Senhor, me retira daqui porque eu tô saindo. Gente, ou as pessoas aprendem a viver, ou nunca vão sair da mesmice. As pessoas vivem porque eles veem os outros viver. Eles não vivem porque eles aprendem. Leiam. Vejam vídeos bons. Saiam de vídeos de críticas, de brigas, de confusões. Porque vocês vão viver com a mente lotada só de coisa ruim. E vocês não vão ter diálogo nem com o filho, nem com o marido, nem com o canal que vocês vão. Porque vocês não vão saber comentar. Vocês não vão saber ter diálogo com nada. Precisamos continuar. Precisamos caminhar na velhice cada dia mais, e graças a Deus que a gente tá viva, mas precisamos ser inteligentes, gente. Não dá para viver na velhice gagá, sentado numa poltrona que nem um velho. Eu não sou velha, eu sou uma pessoa idosa. Vou fazer 76 anos esse mês. Coisa maravilhosa. Mas eu cuido da minha mente, eu malho a minha mente, porque eu não quero ser uma idosa sem inteligência. Então, se eu for no canal de alguém, eu vou fazer um comentário maravilhoso. Se a pessoa não sabe fazer o comentário, pelo amor de Deus, não faça o comentário de qualquer jeito, porque o vídeo da pessoa vai ser vendido a empresas meia boca, que vai pagar centavos. Um comentário bom é vendido em empresa que paga, que tem prazer em investir, porque os nossos comentários é vendido, os nossos vídeos é vendido pelos comentários, pelos comentários. Eles sabem quem é as pessoas que têm engajamento com a gente. Graças a Deus, eu tenho sorte. Eu tenho sorte. Eles não desviam. Se alguém desviar,
já é deletado, já automaticamente. Tá bom, minhas amigas? Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus, que a vida nos surpreenda. Até o próximo vídeo.